A Bíblia fala para nós que as armas da nossa guerra, elas não são terrenas, não é isso? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Então a sua arma, ela não é terrena, amém? Então a sua arma não é o candidato, tá certo? Porque o candidato é terreno, mesmo que o Senhor autorizou isso. Mas ela é poderosa para destruir fortalezas. Eu quero que você guarde bem esse versículo, para você entender que há uma forma de nós lutarmos de uma maneira correta, coerente e sermos mais do que vencedores. Eu creio que você quer ser mais do que vencedor, não quer? Eu sei que você quer. Eu sei que você quer uma medida que ela é transbordante. Eu sei que você deseja uma medida que ela é sacudida. Uma medida que passa dos seus limites. É bom ter uma medida que passa dos nossos limites, não é? Quando ela é favorável, sim ou não? E para a gente receber essa medida, há um lugar para nós ficarmos. O Paulo já pregou tudo aqui. É ficar lá nos pés dele. Se você ficar nos pés do Senhor, com certeza Ele vai fazer por mim e por você. Não há dúvidas nisso. Por quê? Porque se eu estou nos pés dele, as minhas armas não são terrenas. As minhas armas vão ser celestiais. E elas vão ser poderosas para derrubar, para vencer fortalezas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Esther. Eu vou ter que ler um pouco de coisa hoje, amém? O livro de Esther, todo mundo achou? Você pega Salmo, volta um pouquinho para Jó e você vai achar Esther. Fica fácil. O livro de Salmo, só você voltar um pouquinho aí, algumas páginas, você vai achar Esther. Amém? Tem Esther aí ou não? Tem? Nós vamos ler Esther hoje porque é Outubro Rosa, não é? Outubro Rosa, então vamos falar de Esther, amém? Abra aí no seu capítulo de número 4. Eu vou ler só uma parte aqui, no versículo 15 diz assim: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai a junta, ou Mardoqueu, está até em tradução desse Mardoqueu, vai a junta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado, amém? Mas uma história muito linda para a gente aprender com a palavra de Deus. Vou só voltar aqui, colocar uma outra versão. O texto aqui de Esther, ele é muito claro para nós. O texto, só para você entrar dentro do contexto, para a gente chegar nesse versículo. Aqui nós sabemos da história de Esther, né, que ela foi uma rainha separada, escolhida pelo rei Assuero, né, que o rei Assuero amou Esther mais do que todas as outras e escolheu ela como rainha. E a história nos diz que havia um homem chamado Amã, que foi ordenado pelo rei para que todas as pessoas pudessem se dobrar diante dele. E Mardoqueu, ou Mordecai, ele recusou se dobrar diante de Amã. E
Por isso Amã odiou o Mardoqueu. Amã queria matar Mardoqueu, que era judeu, e matar todos os judeus. Judeu, o povo de Deus, amém? Então Amã estava conspirando matar todo o povo de Deus, e isso o rei tinha, entre aspas, falado para ele: você pode matar. E Mardoqueu, ele se entristeceu com isso. Ele foi para os pés do Senhor. Ele foi para onde as lutas não eram o quê? Terrenas. Mas ele foi para onde as lutas eram celestiais e poderosas, para destruir fortalezas. E aqui onde nós lemos é simplesmente o ponto onde Mardoqueu chega no palácio do rei. Ele não pôde entrar lá, porque estava vestido com uma veste não muito apropriada, um saco de cinzas. Mas ele mandou um recado para a rainha. E a rainha mandou um recado para ele. A rainha fala para ele: olha só, todos que você encontrar aí na rua de Suzã, os judeus, você faz o seguinte: você pega você e eles e jejuem por mim 3 dias. Porque eu mais as minhas servas jejuaremos também. Aí, passado esse período, aí sim eu vou ter diante do rei, porque pela lei ninguém poderia chegar diante do rei se o rei não chamasse essa pessoa. Está entendendo aí? Está bem claro? Então ninguém podia chegar diante do rei. Ela era rainha. Havia 30 dias, diz a palavra aqui, que o rei não chamava ela diante da sua presença. E ela pega e fala assim: olha, vocês vão jejuar, vocês vão interceder por mim, e eu vou jejuar também. Eu vou pôr minhas servas para jejuar também. E assim, aí eu vou ter diante do rei. Eu não vou ter diante do rei sem primeiro estabelecer um princípio em Deus, sem primeiro estabelecer uma força celestial. Eles fizeram isso, amém? O povo de Deus estava ameaçado à morte. E Esther fala assim: olha, eu vou fazer isso, vocês vão fazer também. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Ou seja, ela assumiu para ela a sua vida em prol dos seus irmãos, amém? Amém? Esse texto é muito forte. E assim fez Mordecai. Mordecai saiu dali com o recado de Esther e fez assim, amém? Agora eu quero ler com você no capítulo 5, no verso 2, no versículo 2 diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Eu te pergunto, qual é a tua petição? O que você está pedindo para Deus? Você está pedindo para Deus algo para você ou algo para outros? Nós devemos pedir para nós, sim, com certeza a Bíblia fala isso. Pede e dar-se-vos-á, é isso? Bate e abrir-se-vos-á, é isso que fala? O texto continua assim: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Aí o rei responde assim: olha, até metade do reino se te dará. Mas a lei fala que ninguém podia chegar diante do rei se o rei não chamasse, se o rei não levantasse o cetro. Se alguém entrasse diante do rei sem ser chamado,
com certeza essa pessoa era morta, porque era uma ameaça à vida do rei. Eles entendiam como uma ameaça à vida do rei. Eles poderiam querer matar o rei. E o texto continua. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Aí aqui o histórico é o seguinte, só para resumir: Ester, ela marca um jantar com o rei e com Amã, que era aquele que queria matar o povo de Deus, amém? Na parte B do 6 diz assim: o rei respondeu de novo, o rei perguntou de novo: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejais? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Amém? Vamos parar aqui. Então, por 2 vezes o rei pergunta para Ester: Ester, o que é que você deseja? O que é que você está aqui me pedindo? Porque aquilo que você me pedir se dará, eu vou te dar. Ele afirma isso. O que você deseja, cumprir-se-á. Aqui é 2 afirmativas. Mas espera aí, a lei me diz que, primeiro, ninguém poderia chegar diante do rei sem permissão, sem ser chamado. Mas o texto aqui, ele é totalmente o quê? Contrário daquilo que a lei diz. Porque a rainha, ela passa, ela e mais um corpo, amém? Começa a jejuar, começa a buscar o Senhor, para se apresentar diante do rei, diante daquele que era o maioral, para ter a ordem de matar ou não, para ter a ordem de absolver ou não. E diz a palavra que o rei, quando vê a rainha, ele o quê? Estende o cetro. Ou seja, ele vê a rainha e ele aceita a rainha diante dele, independente daquilo que a lei diz. As nossas forças não são o quê? Terrenas, mas elas são poderosas, elas são celestiais, para destruir fortaleza. Opa! Então não preocupe com a eleição agora não, você já votou, amém? Esquece. O Senhor já autorizou. O Senhor já definiu o cetro. O Rei dos Reis já disse. O Rei do Rei já falou assim: ó, você pede, eu vou te dar. Se você deseja, cumprir-se-á. E aqui o rei Assuero, ele vai um pouquinho mais longe. Ele usa uma frase aqui chamada hipérbole. Quem é professor aí me corrija, amém? Ele fala assim, ó, na verdade é uma metáfora, não é? E uma hipérbole, eu acredito, as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo isso ou não? Ele fala assim: ainda que seja a metade do reino. De fato ele ia dar a metade do reino para a rainha. Aqui ele fala assim: olha, rainha, você pode me pedir que eu vou te dar o que você deseja. Meu irmão, quando o Rei dos Reis está diante de um coração contrito e quebrantado, ele não resiste. Por isso que a irmã vem cá e dá um testemunho desse. Eu pego bebezinho todos os dias. Ontem eu recepcionei um bebezinho aqui no hospital municipal com 3,9 kg, 38 semanas de gestação, cesárea eletiva, sem nenhuma intercorrência. O bebezinho nasceu grave, muito grave. 1,9 kg, nem deu 1,9 kg, 35 semanas, 45 centímetros,
não precisou nem de incubadora. Nós precisamos entender que Deus é esse que nós servimos. Então o rei, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito na presença dele. Sabe, quando nós entendemos a nossa luta, quando nós entendemos a necessidade de exercer princípios da palavra, Deus muda o nosso histórico. Parece inacreditável. Meus irmãos, tem hora que na minha vida eu não acredito em determinadas coisas que acontecem. Sabe, tem hora que assim, eu falo: Senhor, da onde que vai vir esse negócio agora, essa provisão, esse dinheiro? E de repente ele chega. Sabe, nós precisamos entender o que esse livro diz. Por quê? Porque que o dia que a provisão não chegar, a sua condição diante de Deus também não vai mudar. O que a rainha Esther falou? Olha, se eu pereci. Olha, eu não importo mais com a minha vida, se eu estou aqui para exercer a minha autoridade de rainha, para chegar diante do rei e interceder pelo meu povo, que ela também era uma judia. Se eu morrer por eles, não tem problema, eu vou morrer. Agora, antes disso, eu vou primeiro exercer a arma que Deus me deu. E não vou exercer ela sozinha, não. Eu vou mandar o recado para Mardoqueu: Mardoqueu, põe esse povo para jejuar lá. Porque se esse povo jejuar, até o leão jejua. Não é, Cássia? Cadê a Cássia? Está de lá. Sabia? Daniel vai para a cova do leão. O rei fica preocupado e não dorme de noite. Ele fica lá acordado, ansioso, preocupado. Quem vai ganhar? O leão ou Daniel? O comunismo ou o quê? Socialismo? Não, pelo amor de Deus. O capitalismo. Vamos falar capitalismo, amém? Porque Deus já venceu, tá? E o rei fica preocupado. Nossa, a hora que amanhece o dia, ele vai doidinho lá na cova dos leões, que estava com fome. E ele começa a chamar o quê? Começa a chamar baixinho: Daniel, né? Cadê esse rapaz? Daniel, ele exercia princípios. Segundo a Bíblia, lá no livro de Daniel, Daniel orava 3 vezes por dia. Amém? Daniel separou para Deus. E aí o que aconteceu, hein? Só faltou o quê? A palavra falar que Daniel tinha comido os leões, não é? Ué, já que aquele monte de leão faminto, o Senhor foi lá e amarrou a boca daqueles leões. Só faltou Daniel virar um leão maior, um dino-leão, não é? Um leão dinossauro grandão. Você já viu essa palavra, dino-leão? Maior do que os leões que estavam lá dentro e comeu os leões, não é, pastor Antônio? Já pensou? Um leão-sauro abre a jaula, o rei olha lá dentro e só vê um leão-sauro, um Daniel-sauro, e os esqueletinhos dos leõezinhos, os gatinhos. O rei falou: olha, eu vou mudar minha lei hoje. A minha lei, ela não vale nada. O que vai valer aqui agora é a lei desse rapaz chamado Daniel. O que vai valer agora é a lei desse Deus que esse rapaz serve. Oh! Será que você entende isso? A rainha Esther, ela sabia da lei. A rainha Esther sabia dos princípios dentro do palácio do rei. Então eu acho que ela conhecia 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Eu falei: é o seguinte, olha só, as minhas armas não são terrenas, viu, Wesley?
Aqui é bom que eu posso andar. Daqui uns dias vai ficar alto de novo, aí a gente, se for andar, cai, né? Aí ela fala assim: olha, na verdade as minhas armas são celestiais, então eu vou exercê-las primeiro. Porque se eu exercer aquilo que é celestial, eu vou derrubar fortalezas, eu vou derrubar esse rei. Assuero vai levantar o cetro para mim. Esse rei vai se render aos meus pés. Eu tenho certeza que há alguma causa sua ou de alguém que você conhece, seu irmão da direita, ou seu irmão da esquerda, ou seu irmão que está na sua frente, ou o seu irmão que está atrás de você, que tem causas praticamente impossíveis, que tem causas que são fortalezas. Segundo texto para nós aqui, onde nós lemos, a rainha Esther, ela se apresentou diante do rei, amém? Aí o rei pega e olha para Esther e os olhinhos dele, né? Acho que ele lembrou quando ele viu a Esther e casou com ela. Sabe, ele fala: rainha, o que tu queres aqui? O que você deseja? O que eu posso fazer para você? Pode pedir que eu vou te dar. Eu tenho tudo nas minhas mãos. Tudo que eu falar vai acontecer. Assim é o Senhor, nosso papai está lá no céu. O que ele já disse, ele com certeza cumprirá. Porque ele mesmo fala que ele vela pela palavra dele. Então tudo que ele já escreveu, com toda certeza vai se cumprir. E se ele falou para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e se ele já falou para você que ele pode te dar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, com certeza ele vai te dar. Só vai depender daquilo que opera em você. Sabe o que depende em nós? É aquilo que move a nossa vida, a nossa fé. Sabe, se a minha fé está sendo movida agora porque eu estou esperando o resultado da eleição, meu irmão, você vai depender do político. Agora, se a sua fé move porque Deus está movendo a nação brasileira para interceder por um povo, para mudar a história da nossa nação, porque não vai ser a política que vai mudar isso, vai ser nós como cristãos, como filhos de um Deus vivo. Quem muda a história da geladeira que o Paulo falou aqui não é a política. É quando nós entendemos que nós vemos para Cristo. E quando eu venho para Cristo, Ele faz no meu lugar. Um motor de geladeira vale muito mais que R$5, a não ser que ele não presta mais para jogar no lixo, né? Às vezes, se pesar o ferro, né? Ela prestava. Amém. Esse Jesus faz muito mais do que isso. Esse Jesus, além de te dar o motor da geladeira, te dá a geladeira, te dá o alimento que você põe na geladeira. Sabe, te dá tanto alimento que não vai nem caber na geladeira. Você vai ter que colocar alguma coisa pro lado de fora, porque a medida dele é transbordante. Sabe, a rainha Esther, ela chega diante do rei. Sabe, o rei fala para ela: olha, minha filha, eu estou caidão por você. Deus olha para nós, uma igreja que ora, que jejua, sabe, um povo que se separa para Ele, sabe, um povo que quer andar com Ele, um povo que quer ficar nos pés dEle. Ele olha lá do céu para nós, Ele fica louquinho para fazer alguma coisa por nós. Sabe, Ele fica com vontade de fazer e Ele faz. Eis que tua porta e bato, Ele está lá. Ele quer entrar na casa, Ele quer fazer morada dentro da casa. Esther, ela simplesmente
colocou princípios antes da ação. Quando nós colocamos princípios e depois trabalhamos, Deus faz muito mais do que nós. Eu vou confessar algo aqui para vocês. Segunda-feira, quando nós mudamos as coisas para cá, que trouxe quase tudo, eu particularmente fiquei surpreso comigo mesmo, porque eu falei: Senhor, eu não tenho capacidade de colocar pessoas para mover no teu reino e fazer tudo isso de maneira tão rápida. Cada um que veio fez a sua parte. Eu não estou condenando aquele que não veio, tá? O que não veio a gente respeita. Eu sei que você estava trabalhando, eu sei que você tinha um outro compromisso, tá? Mas o que eu quero que você coloque na sua mente é o seguinte: quando Deus faz, Ele faz melhor do que nós. Sabe, eu fiquei surpreso, eu agradeci a Deus quando eu vi um fazendo um trem aqui, o outro fazendo um negócio ali e tal. Aí o que eu vi, falou: ué, mas tem pouca coisa para acabar de resolver, ué. Sabe por quê? Porque Deus faz melhor, Deus faz mais rápido e Deus faz de maneira perfeita. Amém? Aqui a rainha Esther, ela entra diante do rei. O rei fala para ela, vamos ler só mais uma vez aqui no versículo 6, na parte B, diz assim: qual é a tua petição e se te dará? Que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Aí ela vai e convoca de novo o rei para o jantar mais uma vez, mas Amã. Aí a história continua, amém? Amã envergonhado diante do rei. O rei descobre que Amã estava tramando, né, matar o povo de Deus. Porém, na verdade, a intuição de matar o povo de Deus, porque ele tinha raiva de Mardoqueu. E lá no versículo 8, lá no capítulo 8, no versículo 7 diz assim, ó: então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca. Portanto, intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. O rei Assuero chega para a rainha Esther, para Mardoqueu, e fala exatamente isso para ele: olha só, vocês podem ir lá escrever e falar para o povo da maneira que vocês quiserem, que aquilo que o rei falou, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele selou com o anel dele, jamais será revogado. Aquilo que o Senhor falou sobre a sua vida jamais será mudado. Só Ele pode mudar, amém? Ah, mas Deus não muda? Deus já voltou atrás com algumas coisas, amém? Quando Ele manda Ezequias ia morrer, sim ou não? Ele manda o profeta lá na casa de Ezequias. Ezequias estava doente e a doença era de morte. Aí Deus manda o profeta lá, e aí Ezequias chorou muito, pranteou diante dos pés do Senhor. Com certeza ele orou, ele arrependeu, sabe, ele fez um monte de coisa diante de Deus. Eu falei: eu não tenho mais jeito, vou morrer mesmo, então agora eu vou só arrepender diante do Senhor, né? Se morrer, morri, se eu viver, vivi. E o profeta fala para Ezequias: olha, Deus ouviu o seu clamor, Deus viu as suas lágrimas, o seu choro, por isso Ele vai te dar mais 15 anos. E Ezequias teve mais 15 anos. Só que aí foi o desastre de Ezequias. O problema de Ezequias não foi até ali, foi depois, os 15 anos que Deus deu para ele. Eu já falei sobre isso esse tempo atrás, eu preguei uma palavra sobre Ezequias, tem muita coisa para falar sobre aquele texto. Então, quando Deus nos concede um tempo, que nós possamos aprender a aproveitar esse tempo para o bem dele, para o bem do reino dele, para o bem das coisas dele.
Não para as minhas, mas para as de Deus. Porque se eu dou para as coisas de Deus, com certeza Deus dá para mim. Isso é a palavra dele. Se você dá, você vai receber. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque assim como uma forma você medir, você também será o quê? Medido. Paulo falou aqui. Então se eu dou para as coisas de Deus, com certeza Deus vai retribuir para mim. A rainha Esther deu a vida dela. A rainha Esther, ela falou: olha, se eu morrer não tem problema, eu já estou satisfeita. Sabe, mas se eu salvar o meu povo, eu salvo uma nação. Sabe, o rei fala assim: olha, tudo que eu estou falando aqui, olha, escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar, não se podem mudar. Então aquilo que o rei dos reis, o senhor dos senhores escreveu nesse livro, ninguém muda. Ninguém altera isso daqui, ó. Só o Senhor pode ser. Só Ele pode definir. E Ele já definiu todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Yeshua. Sabe, Ele já definiu todas as coisas. Ele já sabe por que Ele me colocou em determinadas situações que eu não quero passar por elas, que me envergonham, que me entristece, que me traz aflição, que me traz tristeza, que me faz chorar. Mas Ele permite isso para que nós possamos estabelecer princípios e ir para os pés dele, descansar aos pés dele, e Ele vai destruir as fortalezas que eu não consigo destruir. Vamos encerrar aqui, amém? No capítulo 9, vamos encerrar tempo, amém? Daqui a pouquinho você vai lanchar, você vai soltar foguete, você vai se alegrar, amém? Mas mais alegre do que eu com essa palavra, nada pode fazer. Aleluia, aplauda Ele. Sabe, a única coisa que tem que nos alegrar é isso aqui, ó. Porque isso aqui muda a nossa história, isso aqui muda a nação. A rainha Esther mudou a história da nação dela. Ela quebrou os princípios do rei. E você pode ter certeza que pai quebra situações por causa dos filhos. Deus não falou para Ezequias: Ezequias, vou te dar mais 15 anos, meu filho. Então agora você aprende ou você vai errar de novo. Ezequias não aprendeu, errou. Não preparou um substituto. José, pai de Jesus, soube preparar um substituto, amém? José foi fera. Capítulo 9 diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sápatras, os governadores, os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia?
a palavra do rei não muda. Quando ele fala que ele sara a terra, ele sara a terra. Quando a criança lê aqui Salmo 32, Senhor meu Deus, clamei por ti, por socorro, e tu me saraste. É porque ele sara. Olha só, a rainha, ela simplesmente teve algumas definições. Ela foi decisiva. Você falou, se eu morri, eu morri. Ela foi ousada. Ela acreditou que o Deus dela, o Deus de Mardoqueu, o Deus do povo dela, com certeza era capaz de mudar a história do povo dela. Sabe, a rainha, ela quebrou protocolos. Deus, quando Ele nos aceita como filhos, até parece uma heresia, mas não é, porque está na palavra. É como se Deus quebrasse um protocolo, porque Deus fala que Ele tem o povo dele, amém? E o povo dele são os judeus. Só que Ele também depois ele fala assim, não, mas eu vos escolhi e vos adotei como filhos, para que vocês possam clamar, Abba Pai. A rainha Esther, ela chega diante do rei, e o rei estabelece uma lei. O rei estabelece um decreto, e todos os governadores daquelas províncias, todos os conhecedores da lei, os sábatras, os judeus, o povo de Deus, sabe, todos aqueles povos começam a se unir e a lutar contra os seus inimigos e vencem. Sabe, se você entender princípios da palavra, com toda certeza você vai ser mais do que vencedor. Sabe, com certeza você vai vencer situações que você não imagina. Eu poderia usar exemplos aqui dentro. João Roberto está ali, ó. Né, João? Eu sei que é Deus que fez, porque eu mesmo falei para a esposa dele, para a Juliene, vamos correr, porque o negócio não está legal. Nos ajudou, fez força aqui igual um leão, né? Tá forte. Sabe por quê? Porque nós estamos exercendo aquilo que Deus nos deu, as nossas armas celestiais. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Sabe, eu quero orar para que nós possamos ser um povo forte, mas não é com a nossa força, é com a força que Deus tem para mim e para você. Por quê? Porque as minhas forças, elas são terrenas, elas são carnais, mas as de Deus não, as armas de Deus, elas são celestiais, para nos fazer vencer fortalezas. Aleluia. Eu posso usar vários exemplos aqui, tem muitos, tem o Manuel, tem a irmã Luísa, tantos exemplos nós temos aqui na nossa frente, no nosso meio. Minha mãe, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós somos alegres, diz a palavra. Fica triste não, fica feliz, porque Ele é o Deus Yeshua. Ele é o Deus que faz por mim e por você. Sabe, o que nós precisamos é simplesmente nos encorajar para chegar diante da presença dEle. Foi isso que a rainha fez. A rainha falou, eu vou lá sim, eu não vou deixar de ir não. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou colocar um povo para jejuar para mim, e eu vou me chegar diante do rei, e o rei vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da nossa nação, da nossa cidade.
porque só Ele pode fazer isso. Ore o Senhor nessa noite. Ore a Ele. Eu sei que tem causa impossível. Eu sei que tem fortalezas que estão diante de você, que você não consegue vencê-las sozinho. Oh Jesus. Oh Jesus. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Oh Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, feche teus olhos. Há muitas situações que Deus quer mudar aqui nessa noite. Há histórias que o Senhor está transformando aqui neste lugar. O que é preciso você crer nisso e estabelecer princípios. E estabelecer princípios diante de Deus. A rainha estabeleceu um princípio, que era jejuar. Pai, em nome de Jesus, Tu és Senhor e Tu és Pai. Com certeza a Tua palavra diz que Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó Pai, nessa noite, ó Deus, eu sei que há históricos aqui, ó Pai, que precisam ser transformados. Papai, problemas de saúde, Senhor. Papai, problemas na alma. Senhor, problemas financeiros. Papai, situações que estão nos tirando da Tua presença, do descanso do Senhor. Mas nessa noite, Pai, mais uma vez eu oro a Ti, ó Deus, eu me coloco diante de Ti, em prol, Pai, da minha vida, de um povo que o Senhor confiou sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, nos visita, Senhor. Nos ensina a estabelecer princípios. Nos ensina, Deus, a andar na Tua palavra. Nos ensina, Deus, a chegar diante de Ti e a achar descanso no Senhor, para que a nossa história seja transformada, Pai, em nome de Jesus. Transforma agora, Pai, os pedidos. Faça com que a Tua lei prevaleça, que o Teu desejo prevaleça sobre nós. Faça com que nós possamos alcançar favor diante de Ti, ó Pai, assim como a rainha Esther alcançou favor diante do rei. Pai, em nome de Jesus, situações, ó Pai, que há anos não mudam, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, transforma agora. Muda agora, Deus. Faz com que a Tua palavra continue prevalecendo. Nos tira, ó Pai, do cativeiro. Deus, nos tira da prisão, da cadeia. Pai, nos tira daquele lugar que não é o nosso lugar, Senhor. O nosso lugar é lugar de liberdade. O nosso lugar é lugar diante de Ti, exercendo o Teu reino, estabelecendo as Tuas obras. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui dessa noite sabendo que Tu és Deus que nos deu armas poderosas para vencer fortalezas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.